inaugural e Tá tudo, lá, né? aula inaugural. Então, hoje estamos começando aqui uma palestra, né, para conhecerem o que é, ter uma noção do que é o trabalho, o que é a iniciação, que é a biologia do trabalho. Né? E vou apresentar para vocês o Fernando, que é o secretário de ensino, e ele vai apresentar a equipe. Né? Aqui nós temos o Grau Peregrino, que é a base, né, ele é uma base, uma geral, né, para vocês conhecerem o que é, o que a gente estuda aqui. E depois você passando, vocês vão aprofundando, são 4 graus e cada um vai aprofundando um pouquinho mais os conhecimentos. Então vamos chamar o Fernando, secretário de ensino, para ele apresentar aqui para vocês a equipe que trabalha aqui conosco, né? Todo mundo voluntariado, né? Mas com carinho, com amor pelo que a gente faz aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, principalmente quem está vindo aqui hoje pela primeira vez. É uma honra, uma satisfação recebê-los. Sejam muito bem-vindos. Eu vou convidar a equipe de ensino para poder se apresentar. Edson, por favor. É instrutor do grau Peregrino, que é o grau inicial, né? Onde vocês vão ter o primeiro contato aí com a nossa escola, os ensinamentos que são ministrados aqui. O geral é coluna, a gente tem o grau instrutor e o coluna que auxilia no trabalho. Né? O grau inicial é o Manu, que o Daniel não chegou ainda, mas a Maria Alice. Boa noite. Coluna do Daniel. Então, do grau Iama é Gustavo e Agnes. Por favor, Gustavo. E a Agnes, por favor, Gustavo estudou, a Agnes coluna dele. A Agnes que manda, tá? Eu finjo que eu faço alguma coisa, mas é o que faz. No grau Carona, Marcos Pisa, que vai ser palestrante hoje. Legal. E a Isa, por favor, Isa, é a coluna. E no grau Astadores, que é o 4º grau, é o Martins. Ele tem 2 colunas, que é o Marcelo e o Globo. Tá, então eu vou convidar o Marcos Pisa para estar aí. Fica à vontade, eu quero entrar, questionar. No final a gente vai ter um bate-papo complementar. A gente pode fazer lanchinho aqui para conversar depois das palestras. Então sempre estica um pouquinho mais no lanchinho, uma forma mais informal. Então todos estão convidados. A gente faz um lanche, sempre um lanche colaborativo. Alguém quer comer uma coisa, a gente se junta e conversa depois da mensagem. Tudo bem. Bom, boa noite a todos. Todas. Ali fala que eu sou membro efetivo desde 68 lá de Nova Chavantina. Não é bem isso, eu sou efetivo de São Paulo. Na realidade, minha primeira palestra, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, foi em março de 64, com o venerável Vidal, que é um grande instrutor da sociedade. Aí, depois de 4 anos, 68 para a série interna, em 80 para a Nova Chavantina, e fiquei lá até 10 anos atrás, quando eu vim aqui para Brasília acompanhar meu filho, que hoje está formado em medicina, graças a Deus. Então é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e poder desenvolver essa primeira palestra. E quando a gente trocou ideia sobre o que falar e o que fazer, eu, como sou pedagogo, eu tenho aquela visão de conjunto, visão pedagógica, eu procurei, para aqueles que estão iniciando, dar uma visão geral do que vocês devem ver dentro da escola de iniciação. E para aqueles que já estão, tentar fazer uma conexão do conjunto. Porque é muito importante a gente ter uma percepção desse esquema que são os graus dentro da sociedade. Eles são muito importantes. A todos aqui presentes, eu desejo em nome da SBE e do Departamento de Brasília umas boas-vindas. Que a caminhada deste ano seja proveitosa para todos, é o que eu espero. Todos. Aqui,
todos os passos contam, do primeiro ao mais adiantado. Então aqui não tem... É uma caminhada. Espero que esta apresentação possa contribuir de forma significativa para cada um de vocês. Que ela seja uma motivação para a sua jornada. Bem-vindos à sua própria luz. Tá? Bom, Sociedade Brasileira de Obiose é uma instituição espiritualista, uma escola de iniciação fundada pelo professor Henrique José de Souza, em 1924, em Niterói. Ele nasceu em 1883 e faleceu em 1963. Inicialmente, a sociedade tinha o nome de Dharana, lá em Niterói. E Dharana significa o sumo controle do pensamento. Já quando ele montou Dharana, até que teve um período inicial que era Samyama, mas na realidade Samyama era um grupo só de conversa. Mas quando ele fundou Dharana, ele já dava um foco aí, que era o controle do pensamento. Depois, Sociedade Teosófica Brasileira. Também, quando ele muda o nome, ele também dá um foco, também dá uma direção, que é o conhecimento. Então, primeiro, vamos controlar o pensamento e depois vamos atrás do conhecimento. E, atualmente, Sociedade Brasileira de Obiose, que continuou o processo, exatamente procurando traduzir a outra etapa da caminhada, a próxima etapa. E o termo eubiose é um neologismo criado de raízes gregas, com o prefixo eu, que significa o bem, o bom e o belo, expressões da verdade, da ética e da estética, ou seja, os princípios que regulam as coisas do espírito ou mente, da alma ou dos sentimentos e da forma ou do corpo. Bios quer dizer vida, oses indica ação, atividade. Assim, a eubiose aponta para o esforço de uma vida justa, útil e bela. Toda essa citação está no livro Verdadeiro Caminho de Iniciação, na página 10. Tá? Essa seta mostra o caminho. Primeiro nós nos disciplinamos em termos de mente, vamos atrás do conhecimento e vivenciamos esse conhecimento. Vamos continuar falando sobre isso. Eubiose, em uma definição dinâmica, é transformação de vida-energia em vida-consciência. Porque quando a gente só vive, a gente é um pulso de energia que está no mundo em busca de uma experiência que nem sabe que tem. Mas quando a gente se define, quando a gente entra em estado de Dharana, a gente passa a buscar alguma coisa. E aí, o professor fala que a teosofia era a base teórica do conhecimento muito importante para o desenvolvimento dos discípulos dele. E na frente ele passa essa mensagem de processo, que eu acho que é importante a gente entender. Porque a escola de iniciação, ela é uma das perninhas do conjunto, né? Nós vamos ver também daqui para frente. Então, a eubiose como filosofia é a ciência da vida e, como tal, é aquela que nos ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. Então, essa é uma definição também de eubiose, em Dharana, número 4, outubro de 1954. Então, a entender
esse conceito de eubiose é muito importante para nós que estamos na escola de iniciação. O que se propõe aqui? Se propõe só conhecimento? Só transmitir conhecimento? Eu acho que tem alguma coisa a mais. A eubiose está fundamentada num tripé: escola, teatro e templo. O que será que é isso tudo aí? Escola, através do conhecimento, da filosofia, dos livros, dessa palestra, das conversas. Essa é a escola. O teatro é a vivência de cada um. É a iniciação, o conhecimento que tem, com a vivência que tem, as relações, como eu tenho que me mudar, como é que eu me transformo, como que eu me realizo. Esse é um processo de iniciação. E nós temos o templo, que é um aspecto da nossa vida que é muito, principalmente na vida moderna, ele é muito cheio de estigma, né? Quando se fala em templo, se pensa logo em coisa dogmática, e não é. O templo é introspecção, é metástase. É a metástase do processo de iniciação. A Instituição Sociedade Brasileira de Eubiose, ela fisicamente, ela cria uma ambiência especial no Brasil em 3 locais. Em São Lourenço, que é a sede da Sociedade Brasileira de Eubiose, e tem um templo que foi construído dedicado a todas as religiões. Na ilha de Itaparica, na Bahia, que é um templo obelisco. Todos nós sabemos que o obelisco tem o sentido de torre, de transmissão. Então, através de Itaparica, é que as ondas da sociedade se projetam para o mundo. E nós temos em Nova Chavantina, em Mato Grosso, no Roncador, um templo dedicado ao homem do futuro. Esses são os 3 templos que a sociedade tem e que demarcam essa posição, marcam o território do sul da América e do Brasil. A eubiose, ela busca desenvolver 3 atributos no homem que atuam na dinâmica da iniciação. O primeiro atributo é a vontade. Eu tenho que ter a vontade de ir atrás do conhecimento. Aí eu preciso ter a inteligência para poder entender o conhecimento. E eu tenho que disciplinar a minha emoção para poder entender o conhecimento, entender que eu desejo o conhecimento e que vou atrás do conhecimento. Então, esses 3 elementos são basilares no processo de iniciação nosso. E nós nos utilizamos basicamente dos seguintes instrumentos: da filosofia, da ciência, das artes e da política. Política também não é no sentido político partidário, não. É no sentido de polis, de convivência em grupo. O ser humano é um ser social. Então, a política ela tem a função de harmonizar a convivência. A estrutura da nossa escola de iniciação. Eu vou fazer vamos lá. Primeiro tem o peregrino, que é um grau que abrange tudo. Depois nós temos ali o Manu, o Yama, o Karuna, o Astarot e depois a série interna. Essa é uma visão simples,
desse conjunto, que é a Escola de Iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose. Quem está tendo contato aqui a primeira vez, nós temos como peregrinos, aqueles que caminharam, que chegaram e que estão dispostos a ouvir o que nós temos para dizer. Já o Manu, eu vou passar rapidamente, eu não vou me deter, mas eu vou passar no conteúdo. Eu fiz um apanhado de cada grau, para a gente ter uma ideia, eu não entrei muito em detalhe, mas só para a gente entender. No peregrino a gente tem esses assuntos aí, respiração, sabedoria iniciática das idades, conhecer Blavatsky, os enigmas da criação, leis fundamentais do universo, cosmogênese, que é um assunto que nos... conceito de substância, causa, leis e efeito, os planos cósmicos, manifestação dos mundos, teogonias, criatura humana, a função da alma, a constituição emocional, a instituição sabedoria humana, instituição e fé, doutrina dos avatares, que também é muito interessante, aula sobre eubiose e a evolução humana na face da Terra e o movimento da humanidade na face da Terra. O peregrino é essa visão abrangente do conjunto da coisa. Aí nós vamos para o Manu. Aí, sobre o que é o fogo sagrado, a yoga do grau, doutrina dos avatares, os 10 mandamentos, cosmogênese também, sistemas de evolução também, hierarquias criadoras, cadeias evolutivas, as 5 raças mãe, o Mahabharata, que também é um livro hindu muito interessante, a lenda de Teresópolis, o fim de um ciclo, sistemas geográficos, princípios herméticos, as grandes religiões, sistema filosófico e religioso do Oriente, as antigas doutrinas tibetanas, correntes iniciáticas e filosóficas do Mediterrâneo, o cristianismo à luz da eubiose. São assuntos também muito interessantes e que nos ajudam a nos fundamentar para a próxima etapa, que aí vem o Yama. O Yama já desenvolve mais a alma humana, aí tem a yoga do grau, meditação à luz da eubiose, o conceito de escola, teatro e templo também, mais detalhado, o mundo astral, a constituição do mundo astral, as ordens secretas que existem, os 22 arcanos maiores dos ciclos do passado, os astros à luz da eubiose, a face da Terra, a grande fraternidade branca, sistemas geográficos que já é visto lá, volta a ser visto aqui, as montanhas sagradas e as lendas dos locais jinas da face da Terra. Então, você vê que já entra num conjunto um pouco mais subjetivo. O Karuna também, trabalho da divindade na face da Terra, yoga, os 4 sóis, as hierarquias criadoras, a Terra e os planetas sagrados, entender o que é magia, o 5º Bodhisattva, a tríade eubiótica, as ordens secretas, o chakra cardíaco com as 12 pétalas, mais as 2, e o Vibhuti, que eu acho que é o foco agora do Karuna, é isso, né? Os 22 arcanos maiores, os ciclos do passado, o Santo Graal, o mundo mental, as leis universais, a formação da 5ª raça mãe, em geral, né? O Astarô já é o estudo e a música na iniciação, a yoga do grau, cartas, revelação, práticas coletivas de 4º grau, o hexágono sagrado, a obra dos deuses, os novos arcanos maiores, mistérios do 5º e do 6º Senhor, o novo Pramanta, a ritualística na Sociedade Brasileira de Eubiose. E aí nós vamos para a série interna, mas aí a série interna, o importante nessa mostra que eu dei para vocês é que o peregrino, o Manu e o Yama, eles dão uma base de conhecimento. Ao mesmo tempo, cada grau vai fazer a sua yoga,
ou a sua meditação, né, o seu exercício, que vai auxiliar na concentração, vai auxiliar na absorção do conhecimento, para depois a gente ter o Karuna e o Astaroth como complemento, e aí sim a pessoa está apta a entrar para a série interna, mas é um processo que não termina. Então, dentro da série interna, o processo continua. Esse processo de iniciação ele é permanente. Ele tem esse formato como escola de iniciação até o indivíduo conseguir chegar na série interna. O que essa escola de iniciação oferece como instituição e como filosofia, ciência? Porque são três coisas: instituição, física, a filosofia e a ciência. Ela oferece conhecimento através de estudos, troca de ideias e de experiências, estudo da sabedoria iniciática das idades, estudo da cosmogênese e antropogênese. Aí a gente abarca tudo. Cosmogênese, cosmos. Antropogênese, homem, antropo, a origem do homem, desenvolvimento, composição, estrutura. Então, são duas vertentes que se completam e que são base fundamental para a gente se entender, né, nesse mundo complexo que a gente está aí. A sociedade oferece espaços adequados e ações, rituais para interação, meditação, yogas. Yoga, como diz aí, é união, integração. Essa é a tradução da palavra yoga. Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose oferece esses espaços, oferece os exercícios, oferece as mentalizações, né? Cada um vai seguir o seu ritmo. A proposta síntese de tudo isso é realização através do caráter e da cultura. Também tem uma outra fala, que é transformar vida, energia e vida, consciência. Nós também vamos falar um pouquinho nisso. Mas o que eu acho que é importante ficar para essa palestra é de que é um processo. Acho que iniciação é um processo. A eubiose não apresenta só um conhecimento. Não é uma escola só de conhecimento. É uma escola de conhecimento, de vivenciação e realização. Eu acho que essa é a grande diferença que a sociedade apresenta. Nosso irmão deu o nome nesse auditório aqui, o Celso Agostinho, né? Ele falava sempre pra gente nos graus, que ele falava assim, a eubiose não é uma escola de informação, é uma escola de transformação. Eu gosto muito desse negócio, nunca sai da minha cabeça. E é isso mesmo. Ele pensa como eu, porque a tendência da gente é falar, não, eu vou conhecer isso tudo, pronto, eu já sou um iluminado. Não, a iluminação ela vem de um processo. Aliás, a própria luz é um processo de conflito. Então, a iniciação é um processo de conflito. Aí ela gera a iluminação, ela gera a iniciação, né? Eu coloquei essa figura aqui e vamos transformar a nossa energia em consciência, porque foi a primeira aula que eu tive com o professor Vidal. Ele tinha lá em São Paulo, ele dava aula naqueles cartazes que fazia assim, que virava. Nossa Senhora. E ele tinha esse desenho lá, explicando os chakras para nós. Foi essa primeira aula que eu assisti com ele. Então, o objetivo nosso é esse, transformar a nossa energia em consciência. Nós trazemos um potencial, nós temos que desenvolver esse potencial e entregar ele como consciência. Tá? Vamos trilhar o caminho da iniciação agora mesmo. Não é depois, não. Vamos em busca de um propósito, a felicidade. Tá? Eu espero ter conseguido passar
para vocês aquilo que eu penso. Obrigado. E às vezes a gente tem vontade de ficar falando mais, mas eu acho que são os pequenos momentos que geram grandes resultados. Eu queria agradecer a todos e a desejar que todos participem intensamente desse processo durante esse ano e que a gente consiga encerrar o ano com grandes conquistas para cada um de nós, tá bom? Obrigado, viu, gente? Quinta-feira que vem a gente se vê.